Você sabia que hoje, dia 18 de abril, é comemorado o Dia Nacional do Livro Infantil? E para comemorar essa data, a repórter Marília Targueta bateu um papo com o escritor Francisco Aurélio Ribeiro. Confira aí! O escritor escolhe a biblioteca para nos receber na casa dele e nos deixa envolvidos com tantas histórias que conta e que estão nas páginas de 21 publicações dedicadas às crianças. Mas ao todo, Francisco Aurélio Ribeiro já publicou mais de 50 livros, contos, narrativas, poemas e tantos outros gêneros literários. Alguns livros utilizados pelas escolas públicas, como é o caso do Frajola e Sua Paixão, escolhido pela Secretaria Estadual de Educação de São Paulo e com recomendação do MEC. Eu peguei uma fase muito boa, que foram os 15 primeiros anos, vamos dizer assim, dos anos 80 e a metade dos anos 90, e teve uma repercussão muito grande. Meus livros foram comprados pelo governo de São Paulo em grande quantidade, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, que as editoras eram de lá, 2 editoras publicaram meus livros, e Rio, e encontrei livros meus no Amazonas. Uma vez eu fui dar uma palestra no Amapá, e lá as professoras estavam lendo livros meus. Então isso aí foi uma experiência muito gratificante. Eu fiquei muito emocionado, 3 situações que ocorreram. A primeira foi uma professora que estava numa banca comigo do Rio Grande do Sul, que ficou toda emocionada quando soube que eu era o autor do Gato Xadrez, porque foi o primeiro livro que ela leu na vida. Depois uma professora de história que disse que aprendeu a ler também com o Mistério de Lá e de Cá. E a minha nora, que sem me conhecer, falou que o primeiro livro da vida dela foi o Leve como uma Folha, lá em Minas Gerais. Então, esses exemplos mostram, não é, o quanto que os primeiros livros marcam a vida das pessoas. Eu, por exemplo, me lembro do primeiro livro que eu li até hoje. Então, a gente nunca esquece, né? E qual foi? Foi As Aventuras de Simbal Marujo. Foi um livro maravilhoso que eu nunca esqueci. E eu acho que eu tenho muito desse Simbá, porque eu também sou um viajante aí do mundo, né? O escritor afirma que a realidade deve ser expressa para a criança de maneira que realmente se apresenta na sociedade. Nada de ocultar o que está aí presente na vida dela. A gente fantasia, você cria detalhes, muda nome de personagem, né? Floreia, mas tem sempre um fundo real. Tem sempre ali mostrando uma maneira de viver, as relações entre as pessoas, o conflito. Eu nunca fui de esconder nada nas minhas histórias. A questão da morte, da perda, né, dos sentimentos. Nunca fui a favor que a história para criança tem que ser aquela história, sabe, que não tenha conflitos. Não, minhas histórias sempre mostram que esses conflitos existem, que a morte é inevitável e que a gente tem que aprender a lidar com isso desde cedo. O livro Clarissa e o Beija-Flor contam uma história que o escritor se entusiasma ao falar. Afinal, foi uma história vivida em família. A neta dele achou um beija-flor. E aí... Clarissa e o Beija-Flor é um conto real. É a história de um beija-flor filhote que caiu do ninho e foi encontrado pela minha netinha, a mãe dela, quando eles passeavam no calçadão. E resolveram criar esse filhote de beija-flor. E eu fiquei muito surpreso, porque eu que tenho origem rural, na época, a gente criava até passarinhos em casa, coleiro, todo mundo tinha um coleiro em casa, canarinho, sabiá, mas beija-flor eu nunca vi ninguém criar. É um animalzinho quase que impossível de você criar assim, né, dentro de casa, e olha, criaram com uma seringa de glicose até o bichinho voar. E eu acompanhei essa história toda e achei a história tão bonita que eu resolvi escrever a história. Escrevi e juntei com outras histórias de animais e apresentei então ao edital da Secult e, para minha grande alegria, a obra foi selecionada. O que eu queria colocar é essa relação do ser humano com os outros animais, porque a gente tem uma relação muitas vezes perversa de se colocar como superior, não é? E, no entanto, os animais servem para mostrar para a gente que, se a gente fosse como eles, o mundo seria diferente. A ilustração do livro foi toda feita pelo pai de Clarissa, a netinha de Francisco Aurélio. Tiago Setúbal foi quem ilustrou todas as etapas vividas pela filha
depois que encontrou o beija-flor. Ganhar um livro de um escritor como ele é sempre uma honra, e ele se despede deixando uma reflexão. Na era digital, o livro não deve ser esquecido, e sim valorizado. O livro vai morrer? Penso que não. Porque isso se dizia quando a televisão surgiu em relação ao cinema, né? E, no entanto, o cinema não morreu. Isso se dizia quando o cinema surgiu em relação ao teatro. O teatro não morreu. Então o livro também não vai morrer, o livro em papel vai continuar, mas não com a importância que teve até o final do século XIX, ao final do século XX. Eu acredito que nós estamos realmente fazendo essa migração para esse livro digital, e o grande desafio da escola hoje vai ser educar essa criança e esse jovem para essas novas tecnologias. Porque o que nós não estamos sabendo fazer, nós pais, professores, é educar as crianças para usar essas novas tecnologias. Então isso está sendo muito mal usado. A data do Dia Nacional do Livro não foi escolhida ao acaso. 18 de abril é o dia de nascimento do escritor Monteiro Lobato. Trata-se de uma homenagem ao escritor que, como poucos, dedicou-se à literatura infantil no Brasil. E para terminar o programa de hoje, uma homenagem à sua primeira história infantil, A Menina do Narizinho Arrebitado, publicada em 1920. E o sucesso do livro fez com que tantos outros surgissem, imortalizando as personagens Dona Benta, Pedrinho, Narizinho, Tia Anastácia, Emília e o Visconde de Sabugosa, que seriam eternizados no programa de TV Sítio do Pica-Pau Amarelo. Fique agora com Vanessa Moreno e Fimaróstica cantando Sítio do Pica-Pau Amarelo, de Gilberto Gil. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Boneca de pano é gente, sabugo de milho é gente, o sol nascente é tão belo. Sítio do Pica-Pau Amarelo, sítio do Pica-Pau Amarelo. Rios de prata, pirata, voo sideral na mata, universo paralelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo, sítio do Pica-Pau Amarelo. No país da fantasia, num estado de euforia, cidade polichinelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo, 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 sítio do Pica-Pau Amarelo. Tria